quero iniciar uma série de mensagens. Eu postei lá na página da igreja, vocês devem estar sabendo. Eu quero iniciar uma série de 9 mensagens falando sobre as doutrinas do catolicismo romano. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui foram católicos antes de serem evangélicos? A maioria, 90%. Por quê? Porque a maior religião, a maior religião, podemos dizer assim, no Brasil é o catolicismo. E o catolicismo brasileiro se gaba de ser o maior país católico do mundo, com aproximadamente 120 milhões de católicos. É muita gente. Muita gente. Então, a maioria de nós fomos católicos. Você certamente tem amigos católicos, não é verdade? Você certamente tem familiares católicos. E muitas vezes nós não temos argumentos, nós não sabemos, dentro da palavra, refutar os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas do catolicismo romano. Por nós, os protestantes serem oriundos do catolicismo, temos algumas doutrinas semelhantes. Por exemplo, nós cremos na doutrina da Santíssima Trindade da mesma maneira que os católicos. Os católicos, assim como os protestantes evangélicos, por exemplo, creem, na divindade, na Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, do Espírito Santo, Deus Pai, as nossas semelhanças. Porém, outras doutrinas foram criadas, inventadas por eles ao longo dos séculos, que são totalmente contrárias à palavra. Então, durante essas 9 semanas, nós vamos abordar as principais heresias, os principais falsos ensinamentos, as principais falácias do catolicismo. Vamos fazer essa comparação e refutar com a palavra de Deus. Amém? Então, você que gosta de anotar, de fazer anotações, pegar sua caneta e marcar texto para marcar os textos básicos, os textos prova que nós vamos refutar os falsos ensinamentos do catolicismo. Então é importante para que você aprenda a vir assimilar mais, ok? Então vamos lá. A origem. Sabemos que a Igreja de Jesus, irmãos, ela teve sua origem, a maioria dos teólogos concordam, eu também concordo, no dia de Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo. Você sabe, através do livro de Atos, que a igreja ia crescendo, foi alvo de muitas perseguições, principalmente do imperador Nero. O imperador Nero, que era louco, que era homossexual e assassino. Ele que governou de 54 a 68 depois de Cristo. Ele que foi o assassino de Paulo em 64 depois de Cristo. Ele também que foi o assassino quando matar o apóstolo Pedro. Alguns acreditam que Pedro tenha morrido em 65, pouco antes ali do próprio Nero, vir morrer. Ok? Então a igreja passou naquele primeiro século, a igreja da primeira geração, da segunda geração, passou por fortes perseguições por meio de Nero, por meio de Diocleciano, que foi um imperador também muito perverso, ali no final do primeiro século. Aliás, foi Diocleciano que desterrou o apóstolo João para ficar na ilha de Patmos, preso ali no final do século I. Adentramos o século II também com muitas perseguições. Por exemplo, o imperador que é visto, que é descrito no filme Gladiador. Você viu o filme Gladiador? É aquele tipo de filme de épico que você assiste 10 vezes no jogo. Espetáculo, Quem era o imperador da época ali? O imperador da época era Marco Aurélio, que era um imperador filósofo, amava filosofia, romano que estudava a filosofia grega. Anos 180, perseguiu também demais os cristãos, matou muito crente também, Marco Aurélio. Adentramos também ao século III, com muita perseguição, muitos crentes morrendo na arena do Coliseu Romano, crentes eram perseguidos, famílias inteiras eram exterminadas, eram lançadas para serem devoradas pelos leões no Coliseu, você sabe, a história conta. Eram lançados crentes sem uma arma sequer, sem uma espada sequer. Eram lançados no Coliseu, na arena, para lutar com os gladiadores, obviamente com espadas. Você viu nos filmes, eles tinham aquelas bolas, aquelas correntes, aquelas bolas de aço, de ferro. Imagina que dali no rosto de uma mulher, em defesa de um crente, um senhor de idade. Crianças eram devoradas diante dos seus pais pelos leões. O inferno na terra. Os crentes
crentes viveram. E os pais da igreja chegaram a dizer que o sangue dos mártires foi, digamos assim, foi a semente para que a igreja pudesse crescer. Muito bem, então vemos assim, no século I, século II e século III, a igreja sendo perseguida. O que acontece, meu irmão, no ano de 311? O que acontece no ano de 311? O imperador Galério, ele publica um édito de tolerância. Me parece que chega um momento que eles estavam cansados de matar crentes, eles achavam que matando os crentes, perseguindo a igreja, iriam exterminar a cristandade. Só que acontecia, o efeito era o contrário. Quanto mais se matava crentes, mais cristãos surgiam. Chega um momento, no Império Romano, já no século IV, 311, que 2/3 do Império Romano já era composto de cristãos. Eles ficaram 2 séculos perseguindo os crentes, achando que iria acabar com o cristianismo, só que o efeito saiu pela culatra. O cristianismo cresceu demais. E parece que eles ficam cansados de matar crentes. O imperador Galério, que não era cristão, ele resolve promulgar um édito de tolerância. A partir de hoje não há mais perseguição aos crentes. A igreja, em 311, dá uma respirada. Os crentes começam a se reunir, não mais escondidos nas catacumbas de Roma, para cultuar o Senhor. Eles começam a servir a Deus de forma livre. Foi um marco, foi algo assim, diferente, né? Imagina os crentes daquela época, que nasceram, jovens, cresceram, sendo perseguidos, e de repente a perseguição acaba. Ok? Quando chegou a 323, portanto, 12 anos depois, assume um novo imperador chamado Constantino, e ele supostamente se converte. Conta os historiadores que ele vai para uma batalha, e nessa batalha ele tem uma visão, conta os historiadores, não sabemos se isso é verdade, que ele volta à batalha contando isso, que ele teve uma visão de uma cruz, e diz os historiadores que ele ouve uma voz, no meio da batalha ele ouve uma voz dizendo assim: com este sinal vencerás. A cruz, símbolo do cristianismo. E ele consegue vencer nessa batalha. Ele fica, diz os historiadores que ele fica impactado. Chega, volta da batalha contando isso: olha, eu tive a visão, vi um símbolo dos cristãos, lembrando que o cristianismo já estava sendo praticado sem perseguição, lembrando. E ele chega e diz o seguinte: a partir de hoje eu sou cristão, eu também me torno cristão a partir de hoje. Ok, aí, irmãos, o que acontece? Acontecem muitas coisas interessantes. A história diz que Constantino, a primeira atitude dele, ele isenta a igreja de impostos. Olha só, a igreja deixa de pagar impostos. Segunda coisa, ele e a mamãe dele começam a sustentar pastores, bispos. Você sabe quem era a mãe de Constantino? Helena. Helena foi uma grande construtora de templos, os primeiros templos cristãos. Daí vem a devoção à Santa Helena, era mãe do imperador Constantino. A igreja católica tornou ela santa, ok? Então, Constantino começa a isentar a igreja de impostos. Vai vendo? Constantino começa a construir igrejas. Vai vendo? Constantino começa a se relacionar com os bispos. Bispos e pastores nunca antes haviam pensado na possibilidade de entrar no palácio do Império Romano, começar a ter acesso. Olha que interessante. Os bispos iam conversar com Constantino, falavam da palavra de Constantino, só que alguns historiadores cristãos acreditam que Constantino não teria se convertido de verdade. Qual é a prova, pastor? A prova é que ele só decide se batizar no último dia de vida dele, nos últimos dias de vida dele, enfermo no seu leito de dor. Enquanto ele estava com saúde, estava bem, ele dizia: sou cristão, sou crente, mas ele nunca tomou a atitude de se batizar. Você sabe quando uma pessoa se converte, a primeira decisão dela, o primeiro passo dela é fazer o quê? Batizar-se. É a primeira evidência de que ela é crente, de que ela se converteu de verdade. A primeira coisa que ela faz é: pastor, eu quero me batizar. Por que uma pessoa diz: eu sou cristão, mas não quero me batizar não? Por quê? É porque eu não houve uma entrega real e de fato. Então, por conta desse detalhe mínimo, eu também não acredito na conversão verdadeira de Constantino. Penso que ele estava indo na onda do momento, né? O cristianismo já era uma religião que não era mais perseguida,
maior parte dos súditos do Império praticava o cristianismo, o que ele fez? Também sou cristão. Perfeito? Seguindo essa esteira, vemos que começa a se tornar favorável o cristianismo no Império, século III, século IV, e com o cristianismo se tornando religião oficial do Império, o que acontece? Antes da igreja se tornar uma religião oficial, para você se tornar um crente, irmão, você simplesmente estava colocando a sua vida o quê? Em perigo. Quem decidisse ser crente antes do cristianismo se tornar uma religião oficial, estava assinando a sentença de morte. Então, a maioria das pessoas que se convertiam, era se convertiam o quê? De verdade. 99% que dizia assim, quero ser crente, a conversão era verdadeira. Por quê? Porque de cara ele colocava em risco a sua própria vida. Com a oficialização do catolicismo pelo imperador, o que aconteceu? Muita gente, repita comigo assim, muita gente supostamente se tornou cristã, começou a frequentar as igrejas cristãs, sem se tornarem de fato transformadas, sem terem tido um encontro real com Jesus, sem terem tido a experiência do novo nascimento. Muita gente em conversa, muita gente não convertida, começou a frequentar as igrejas cristãs porque era a religião do imperador. O que acontece? A partir então do século IV, as heresias, já havia heresia, pastor, na igreja, durante a perseguição? Sim, mas a partir do século IV, começa a adentrar os falsos ensinos, as heresias, os falsos ensinamentos, de forma muito mais pesada, de forma muito mais intensa. Por exemplo, com o passar do tempo, o bispo da igreja lá em Roma, ele começa a tomar para si toda a autoridade sobre os demais bispos. É exatamente ali no século IV, 350, 370, 404, um papa chamado Leão I, ele assume, e ele diz, toda a autoridade está comigo. Todos os bispos da cristandade no mundo todo devem obediência. Por que ele ganhou essa estatura, essa autoridade, pastor? Você não entendeu, não? Política. A igreja de Roma estava encravada aonde? Na capital do Império. Então o bispo de Roma, Leão I, tinha acesso, estava sempre conversando com o imperador, e ele dizia que a palavra dele, todos os demais bispos tinham que seguir. Então os historiadores consideram esse Papa Leão I um verdadeiro Papa de verdade. Aliás, a palavra Papa significa papai. Seria uma expressão carinhosa no grego, pai. Como assim pai, pastor? Pai espiritual. Então, na visão católica, o Papa, o pai, é pai espiritual de todos os católicos. Mas, quando é que se torna oficial o papado? Quando surge em 404, com algumas atitudes de Leão I. Quando é que se torna oficial? No ano 609, século VII. Mas todas as prerrogativas de um Papa, toda a autoridade, autonomia, você já encontra no Papa Leão I, que reinou, essa é a palavra, reinou de 440 até 461 depois de Cristo, ok? Então vamos lá. Primeira refutação bíblica, já que entramos no assunto dos papas, a Igreja Católica ensina que o primeiro Papa foi quem? Quem? Pedro. A Igreja Católica ensina, eles afirmam isso categoricamente, que o primeiro Papa foi Pedro. Será, irmãos, que foi Pedro? Claro que não, né? Então qual é o texto que eles usam para dizer que Pedro foi o primeiro Papa? Vamos usar esse mesmo texto para refutar esse falso ensino. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Um texto muito conhecido, muito pregado. Mateus 16, 16.
texto, né? Você sabe. Vamos ler o versículo 13 para entender o contexto, né? Mateus 16, 13, você achou? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, olha só, esse versículo aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em cima desse versículo aqui, Mateus 16, 18, os teólogos católicos ensinam que Jesus olha para Pedro e declara: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Então os católicos ensinam que Pedro foi o primeiro Papa. Tanto é que, ao dirigir-se ao sumo pontífice lá de Roma, muitos dizem: o sucessor de Pedro declarou hoje, nesta manhã, na missa do Vaticano, isso. Então eles declaram todos os papas sucessores de Pedro. Será que Jesus estaria realmente, irmãos, apontando para Pedro e dizendo para Pedro: Pedro, você é o fundamento da igreja. Sobre você, Pedro, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Será que é isso mesmo, irmãos? Não. É uma interpretação equivocada dos teólogos romanos. O que Jesus então estava querendo dizer ali, irmão? Veja bem, quando Jesus se diz: tu és Pedro, o que está escrito lá no original grego? Está escrito uma palavra chamada Petros. Você que gosta de anotar. Petros, Petros, que é Pedro em grego, em aramaico Cefas ou Kefas. Pedro. E esse termo, Pedro, Petros, que é Pedro, pode significar pedra ou pedrinha pequena. Vai vendo, notou isso? Pedro é Petros, que é igual a pedrinha pequena ou pedra. Aí vai falar: tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra, a palavra no grego já é outra, não é mais Petros, agora é Petra, que é traduzido por rocha. Pegou? Tu és pedrinha pequena, e sobre esta rocha eu vou edificar e construir a minha igreja. Que rocha? Que fundamento? Você tem que ler o contexto sobre a declaração do apóstolo Pedro. Nos versículos anteriores, o que Pedro havia declarado? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o que Jesus está dizendo, parafraseando, seria isso: Pedro, você é uma pedrinha pequena, mas sobre esta rocha, acerca da sua declaração de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Então, querido, nós aprendemos que Cristo é o nosso fundamento. A igreja é fundamentada em Cristo. Pastor, não é também sobre a fundamentação dos apóstolos? Sim, mas você não expulsa um demônio em nome de Paulo. Quando você vai orar ao enfermo, você não ora para um enfermo em nome de Pedro. Você ora ao enfermo, vai expulsar um demônio em nome de Jesus. O próprio apóstolo Paulo vai ensinar isso, que Cristo é o nosso fundamento, lá em 1 Coríntios 3:11. Então a hermenêutica católica se equivoca, porque os padres interpretam que Jesus estaria dizendo, falando sobre Pedro. Na verdade, Jesus usou um trocadilho ali: tu és Pedro e sobre esta pedra. Tu és Petros, e sobre a pedra, sobre a rocha, sobre a afirmação de Pedro, eu vou edificar a igreja. Então o que eu aprendo aqui? Que qualquer ajuntamento de pessoas que não está fundamentada, que não está edificada na pessoa e nos ensinamentos de Jesus Cristo, esse ajuntamento de pessoas não pode se dizer que é igreja. É uma associação, é um clube. Igreja não é. Porque toda igreja precisa estar fundamentada em Jesus, na pessoa de Jesus, nos ensinamentos do Senhor é Jesus. Amém, queridos? Então qualquer outra seita que venha negar isso, então ela não foi fundamentada
não foi construída, não foi edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Entendemos até agora? Está conseguindo acompanhar bem? Ok? Aí o que o versículo vai dizer? Tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação que você disse, Pedro, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá no original está a palavra Hades, o mundo dos mortos, o inferno. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Jesus está trazendo um ensinamento aqui, dizendo que a verdadeira igreja vai prevalecer. Amém, irmão? Amém. Jesus está dizendo aqui que as forças do inimigo, o diabo, os demônios, não podem contra a igreja. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que no Brasil, de repente, crie uma lei que torne crime. Tem esse projeto, aliás, para votar, mas não votaram, graças a Deus. Não passou ainda, né? Espero que não passe. Que torne crime, por exemplo, eu me rejeitar ou recusar fazer casamento entre dois homens. Hoje eu posso dizer, não vou fazer casamento entre dois homens. Vai contra a palavra. Mas e se eles tornarem com essa agenda progressista, sabe, socialista, de proteção às minorias, e a turma LGBT está na pauta deles, vamos defender as minorias, e se eles conseguem passar essa tralha, irmão, e criminalize o fato de um pastor recusar fazer um casamento de dois homens? Dois gays, eu quero que o senhor me faça meu casamento. Não, eles vão ali na delegacia e eu saio aqui algemado. E aí? Eu só vou querer um quarto melhor por causa do nível superior. Há tempo a gente conseguiu fazer, irmão. Tarde do que nunca. Se você for preso, você tem um quartinho melhor. Tipo uma sala que o Lula está. Muito bem. Será? Será? Oh. Muito bem. Então você vê, note, pode acontecer isso? Criminalizar? E aí? Aí todos os pastores começam a ser presos? Tem mais. A igreja que não fizer o casamento de dois homens, o pastor vai preso e esta igreja será fechada. As portas serão fechadas. Fechado pela Polícia Federal. Aí todos os pastores do Brasil, vai imaginar a cena? Vários pastores sendo presos, igreja batista sendo fechada, igreja Assembleia de Deus, várias novas vidas sendo fechadas. E aí, pastor? Caramba, o inferno está prevalecendo. Muitas vezes nós olhamos para algumas coisas que estão acontecendo, irmão, coisas que realmente nos enoram, sabe? Coisas que a gente fica assim, meu Deus, o Senhor está permitindo isso. Misericórdia, tanta balida, tanta tramóia, o Senhor permite essas coisas. Será que o inferno está prevalecendo? O Senhor não está fazendo nada? Querido, presta atenção uma coisa: a despeito de toda a maldade, da perversidade dos homens, a igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha vida, contra a tua vida, amém? Nós vamos continuar prosseguindo. A igreja, ela durante esses 2000 anos sempre sofreu muitas perseguições, sempre fomos afrontados pelo inferno, mas temos essa promessa de que as portas do inferno, as forças espirituais do mal, não podem prevalecer contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, amém, igreja? Amém. Então, por mais que haja perseguições, a igreja sempre vai avançar até Jesus voltar e nos levar para o céu, amém, igreja? Então, esse texto aqui, você percebeu? Há uma interpretação equivocada. É a partir desse versículo que a igreja romana ensina que Pedro foi o primeiro Papa. Aí, para poder coadunar com o fato deles ensinarem o celibato, né, dizendo que os padres não podem se casar, eles vão alegar que Pedro nunca foi casado. É outra mentira. Por quê? Dentro dos evangelhos nós aprendemos e vemos que Jesus curou a sogra de Pedro. Se Jesus curou a sogra de Pedro, significa que Pedro era casado. Mas pastor, a Bíblia nunca mencionou o nome nem dos filhos de Pedro, nem da esposa. Não foi necessário. Não aprove o Espírito Santo mencionar o nome da esposa de Pedro. E daí? Mencionou a sogra, mas não mencionou a esposa. Interessante, né? Mas é o Espírito Santo que aprove e determina isso. Nós não temos nada a ver com isso. Certo? Não fomos nós que escrevemos a Bíblia. Foram homens santos inspirados no passado que escreveram. E o Espírito Santo deixou registrado esse fato. E a igreja romana diz que Pedro não foi casado. Outra falácia, outra mentira. Deu para você entender essa questão aqui? O apóstolo Pedro não foi o primeiro
Papa. A igreja foi fundamentada, edificada, construída, tendo como fundamento o próprio Cristo. Amém? Muito bem. Seguindo, o que nós começamos a aprender? Começamos a aprender que o apóstolo Pedro, ele morre, eu tinha dito aqui no início, 65 a 68 depois de Cristo, e quem presidiu o concílio de Jerusalém foi o Tiago. Atos capítulo 15 vai dizer que o primeiro concílio da igreja, quem presidiu, quem organizou, né, para tomar decisões acerca das doutrinas da fé, isso aí da igreja, foi o apóstolo Tiago. Se Pedro tivesse sido, digamos, o primeiro papa, quem iria presidir este primeiro concílio? Seria o apóstolo Pedro. Mas quem foi que presidiu o primeiro concílio? O concílio de Jerusalém? Tiago. Mais uma prova de que ele não era a pedra, o fundamento. Veja o que Pedro fala acerca de Cristo e dos crentes em 1 Pedro capítulo 2. Vamos seguir. 1 Pedro capítulo 2. Deixemos o próprio Pedro falar. Olha o que ele fala. 1 Pedro 2, versículo 4. Você achou, amém? Olha o que Pedro fala. Chegando-vos para ele, ele quem? Jesus. Chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, muito bem, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, agora ele se dirige para a igreja, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha que interessante. Ele chama Jesus de a pedra que vive. Lembre-se, o fundamento, a rocha, quem é ele? Eu falei? Jesus. O próprio Pedro diz que Jesus é a pedra, é a rocha, é vivo. É uma referência ao fato de Jesus ter ressuscitado. Então ele declara, Jesus é a pedra, é a rocha que vive, está vivo. E nós, verso 5, nós crentes, somos pedras que vivem, né? Ou algumas versões dizem pedras vivas. O apóstolo Pedro está fazendo aqui uma metáfora de uma construção. Imagina, você que já construiu casa, você sabe, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Qual a primeira coisa que você faz na construção de uma casa? Alicerce, a gente chama de sapato, né? Vamos fazer sapato, é isso? Alicerce é fundação. Então Pedro está dizendo que numa construção espiritual, a casa espiritual, Jesus é o alicerce, é a pedra viva. E nós somos pedras vivas, várias pedras nessa construção. Vocês usam assim, vamos fazer uma analogia com os tijolos da construção. Se Jesus é o fundamento, nós somos as pedras dessa construção, quem é a habitação dessa casa? Pedro viu, Espírito Santo. Pegou o ensinamento aí? Jesus, a pedra, fundamento. Os crentes faz parte, são as pedras vivas, pedras que vivem dessa construção. Quem faz morada nessa casa espiritual? O Espírito Santo. Veja o ensinamento espiritual do próprio Pedro. Ele se considera pedras, mas juntamente com os outros crentes, ele não se considera superior, ele não se considera papa, ele se considera juntamente com os outros irmãos pedras, porque a pedra viva, Cristo, que é o fundamento. Deu para você entender isso, irmão? Que bacana. Você vê pela própria Bíblia, ele refutando o ensinamento falacioso, né, do catolicismo, de que a autoridade suprema está sobre o Papa, e ensinando este falso ensino de que Pedro teria sido o primeiro Papa. Amém, irmãos? Nós estamos aqui aprendendo. Se alguém te perguntar sobre isso, conversar com você sobre isso, você pode refutar com esses textos. Amém? Então Pedro está nos ensinando aqui, em suma, que o povo de Deus constitui um templo espiritual. Pedras que vivem, pedras vivas.
Cristo é a pedra, o fundamento. E os crentes fazem parte dessa edificação, dessa construção espiritual. Amém, igreja? Lembra que eu falei para você que a palavra Papa significa papai ou pai? Abra sua Bíblia em Mateus 23, versículo 9. Olha o que Jesus fala. Então hoje, nessa primeira mensagem de hoje, nós vamos estar falando somente sobre o Papa, a figura do papado. Mateus, capítulo 23, versículo 9. Se você achou, diga amém. Amém. Jesus, falando aos fariseus, vai dizer o seguinte: a ninguém sobre a terra chameis, porque só um é o vosso Pai, aquele que está. Meu Deus, entendeu aqui, irmão? Pastor, isso significa que Jesus estava proibindo até mesmo eu chamar o meu pai de pai? É isso, irmão, que ele estava ensinando? Claro que não. O que Jesus estava ensinando aqui, irmãos, era toda espécie de sentido de orgulho. Porque os fariseus, eles tinham orgulho de serem o que eles eram. E muitos, como rabinos, eles achavam que seriam o que eram. Eles mesmos ensinavam isso. Eles diziam assim: eu sou o seu pai espiritual. E cá entre nós, algumas igrejas evangélicas do Brasil, não sei se você sabe, ensina isso, passa isso. Eu já vi alguns crentes chamando o seu pastor: vou falar com meu pai. Pai? Meu pai, meu pastor é meu pai. Veja bem, será que Jesus estaria assim, rejeitando esse título? Eu penso, irmãos, que esse título aqui, Jesus está combatendo, no caso aqui, a ostentação do título. Os papas ostentam isso. Na Basílica de São Pedro, os papas se assentam em tronos de ouro, irmão. Você sabe o que é isso? Você se assentar num trono de ouro. É impressionante, irmão. Eles vivem uma riqueza esplendorosa. Os cardeais lá do Vaticano, que ficam circulando juntamente com o Papa, eles são banqueiros. Eu não estou falando bancários, eu estou falando banqueiro, dono de banco. Eu não sei se de repente você vai encontrar na internet, em PDF, procure um livro chamado A Igreja Bilionária. A maior latifundiária do planeta Terra é a Igreja Católica Romana. Então, há uma ostentação. Jesus já estava combatendo aqui todo aquele que tomasse esse título com orgulho, com ostentação, de pai espiritual. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo esse título como algo que seja proibido. Por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer que Timóteo era seu filho na fé. Ora, se Paulo chamava Timóteo meu filho na fé, Timóteo considerava o quê? Um pai espiritual. Paulo escreveu aos Coríntios para dizer assim: porque eu vos gerei em Cristo. Paulo está dizendo que era o quê? Pai espiritual dos irmãos de Corinto. Será que Jesus está entrando em contradição com Paulo? Não. Jesus estava aqui tecendo uma crítica direta aos líderes religiosos, orgulhosos e soberbos. Então esse título aqui é proibido, é vetado a todo aquele que ostenta algo que não condiz com o espírito cristão. E o papado não condiz com o espírito cristão. Certamente não. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não vai se assentar, jamais, irmão, jamais. A pastor tem presente para o senhor, nessa igreja aqui, uma cadeira para o senhor sentar quando o senhor estiver cansado. Ela é toda revestida de ouro. Aí eu sento na cadeira revestida de ouro. A pessoa que tem o Espírito Santo jamais aceitaria um negócio desse. Você vê pela internet aí, tem umas igrejas doidas, onde o pastor foi entronizado. Você já viu já? Tem no YouTube. O pastor foi entronizado, colocaram um trono, semelhante a um trono mesmo de rei, o pastor sentado, vestido como se fosse rei, e a igreja ungiu ele, pega um balde de óleo e azeite derrama na cabeça dele. Está na internet, irmão, procura que você vai ver.
E o cara todo ensopado, o óleo descendo, 5 litros de óleo de azeite de oliva, ele todo ensopado, tudo verde, a casa ficou verde, do óleo de azeite de oliva, e ele sentado no trono. Foi a entronização do pastor. Certamente o pessoal chama ele de pai. Então é esse tipo de título para esse tipo de pessoa que Jesus está fazendo o quê? Cortando, Jesus está vetando. Ok? Então, no sentido de humildade, no qual Paulo se refere a Timóteo, ali não é rejeitado. Interessante. Paulo se considerava assim, o gerador, o pai espiritual daqueles crentes lá de Corinto, porque ele fundou a igreja de Corinto. Quem está entendendo? Então Jesus está rechaçando aqui esse título para pessoas orgulhosas que ostentam o espírito que não é o espírito de Cristo, não é o espírito cristão. Amém, irmão? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa aprender é que o ensinamento da Igreja Católica dizendo que o Papa é o Vicarius Christi, o termo latino. Você já ouviu essa expressão? O vigário de Cristo. Você já ouviu essa expressão? Vigário de Cristo? O que significa isso, pastor? Vigário. O Papa é chamado de vigário de Cristo. A palavra vicário significa substituto, o representante, ou substituto de Cristo. Para a Igreja Católica Romana, o Papa é o próprio Cristo na Terra. Por isso que existe um dogma católico, um ensinamento católico, dizendo que o Papa é infalível. Tudo que ele fala é impecável, ele não erra. Por isso que os decretos papais são considerados lei pela Igreja Católica Romana. Por conta desse dogma, o dogma da infalibilidade papal. Então vamos refutar primeiramente esse falso ensino de que ele é o representante, ele é o substituto de Cristo na Terra. Será que isso é verdade, irmão? Não. Vamos ler João 14, 16. Veja o que Jesus vai dizer. João 14, 16. Você achou? Jesus discursando aí, confortando os discípulos, e vai dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu quero ficar com você aqui no verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem substituiu Jesus aqui na terra? Quem foi? O Espírito Santo, irmão. Não é o Papa. O Papa não é o Vicarius Christi. Não é o substituto de Cristo. Quem veio para assumir o lugar de Jesus, não vos deixarei órfãos, vou enviar outro Consolador. E essa palavra outro, o termo outro, significa outro do mesmo tipo. Interessante. No grego, existem duas palavras para designar a palavra outro. A palavra allos, seria assim, transliterando A-L-L-O-S, allos, significa outro do mesmo tipo. Eu digo assim: Odivano, eu tenho essa cadeira, me traga outra cadeira. Ele me traz a mesma, outra cadeira do mesmo tipo. Se ele me trouxesse a de plástico, seria outra palavra no grego, é a palavra héteros, já é mais familiar. Então eu pergunto a você: você é hétero, Odivano? O que o Odivano vai dizer? Sim. Significa que ele gosta do sexo oposto, do sexo diferente. Então a palavra héteros é outro, mas diferente. Qual é a palavra que o apóstolo João usa agora ali? Eis que vos rogarei, o Pai vos enviará outro Consolador. Qual é a palavra? É outro diferente ou outro do mesmo tipo? O que você acha? Mesmo tipo. A palavra usada no grego é allos. Eis que vos enviarei outro do mesmo tipo. Isso comprova a divindade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. Outro do mesmo tipo. Olha só, uma palavrinha
faz toda a diferença. Então aprendemos que o substituto Jesus, ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Seria o próprio Espírito Santo. Então, o substituto de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo, que habita em nós ainda. Amém, irmão? Coisa maravilhosa. E mais e mais, a palavra consolador, outra coisa também que a gente, quando a gente vai para os originais do grego, a gente enriquece no ensinamento. A palavra consolador é uma palavra chamada paráclito no grego. Significa aquele que é chamado para estar ao seu lado, para estar do lado, para ficar do lado, para estar junto. Então o Espírito Santo seria enviado para estar junto do crente, para habitar no crente. Amém, igreja? Deu para você entender isso? É um pouco assim complicado, né? É como se fosse uma aula, mas você está no culto de ensino, amém? Então você vai aprendendo, vai anotando essas coisas. Então aprendemos aqui que o substituto de Cristo, ele enviaria outro consolador. É interessante porque o espiritismo kardecista diz que o outro consolador, na visão do espiritismo kardecista, o outro consolador é a própria doutrina espírita. Seria o consolador. Olha que interessante. Só que pela Bíblia nós aprendemos que o consolador é o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Está pegando isso? Amém? Ok? Muito bem. Então refutamos aqui mais um ensinamento falso do vídeo. E a doutrina, pastor, da infalibilidade papal. Quando é que surgiu essa doutrina? Em 1870, o Papa Pio X, vocês já foram ao centro do Rio lá? Tem uma rua chamada Rua Pio X, né? Em homenagem a esse Papa. O Papa Pio X, no século XIX, 1870, ele decreta, ele criou essa lei. A lei da infalibilidade papal. O Papa é infalível. Que coisa, irmão. Que heresia, irmão. Nenhum líder é infalível. Todos nós somos pecadores, amém? Todos nós erramos. Por mais, conhecido, por mais que o líder pregue muito, por mais que ele seja um grande administrador, um grande ganhador de almas, um ministério bombando, ele é falível, ele é passivo de erro. Não existe ninguém infalível. Mas por que foi criado esse dogma, essa falsa doutrina? Para dar legitimidade a tudo que o Papa decreta, para ninguém questionar. Não, ele é infalível. O que ele diz é Deus na terra falando. Então isso é uma heresia. A gente pode citar um texto para a gente refutar isso? Podemos. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 é um versículo clássico, né, para você evangelizar nas praças, nos coreiros. Vamos nos preparar, irmãos, mês que vem, para nós fazermos o evangelismo, sabe onde? Lá naquela praça do Outeiro, lá em cima, onde teve festa de rua. Quantos conhecem lá em cima? Uma pracinha do Outeiro, tem um parquinho, estava lá sondando já a área, nós vamos evangelizar aquele povo lá, amém? Mês que vem. Levar a caixa de som e ganhar almas por rei. Romanos 3, 23. Muito conhecido, né? Pois, repita comigo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há ninguém impecável, não há ninguém infalível. Então essa doutrina que diz que o Papa é infalível é quase que dizendo que ele não tem pecado, que ele não erra. Onde nós não encontramos nenhum erro é na Bíblia. A doutrina, nós estávamos falando sobre isso no nosso seminário, né? Teologia aqui. Estava falando sobre a inerrância bíblica. A Bíblia não tem erro, mas os homens possuem erros. Mas pastor, mas foram os homens que escreveram a Bíblia? Buguei agora. Não, buga não. Os homens escreveram a Bíblia, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens santos, 1 Pedro capítulo 2, verso 21 vai dizer isso. Homens santos, movidos pelo Espírito, escreveram as Sagradas Escrituras. É óbvio que Deus não iria utilizar um animal racional para escrever a Bíblia. O homem é a coroa da criação, o homem pensa, raciocina. É óbvio que teria que ser os homens, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Perfeito? Então vamos analisar aqui, ó. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos pecadores, irmãos. Ok? E é engraçado, interessante essa palavra carece.
O termo grego vai dizer o seguinte, que essa palavra se pode traduzir por estar aquém. Olha, Paulo está dizendo que todos os homens estão aquém, estão longe do ideal da glória de Deus. Somente em Cristo Jesus, quando nós somos regenerados, então podemos estar diante de Deus justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Você entende isso? Nós somos justos, sim, mas não porque somos legais, nós somos muito bons, não, mas por causa do sacrifício de Jesus. Então Paulo já declara aqui, ó, todos os homens estão aquém, carecem da glória. A versão corrigida diz destituídos. Quantos tem a versão corrigida aí? É isso? Destituídos da glória de Deus. Não a glória. A imagem de Deus não permanece ou não está presente num homem, sem o Espírito Santo, num homem que não é regenerado. Você está entendendo? Por isso que ele está falando. Todos pecaram. Todos nasceram debaixo do pecado. E carecem, estão aquém, estão longe do ideal divino. Você entende isso? Não possuem a glória de Deus. Não é morada do Espírito Santo. É o homem, como diz o apóstolo Paulo, em Coríntios, vai dizer que é o homem natural. Não é o homem espiritual. Paulo vai dizer que existe esse tipo de homem. O homem espiritual, pneumático, e o homem natural. O homem carnal, sáquicos, né? Muito bem. Começamos a aprender aqui, então, que o Papa, assim como eu e você, é um homem o quê? Passivo de erro, falho. Você sabe que nos últimos anos, os escândalos dentro da Igreja Católica, no que diz respeito à pedofilia, é um negócio. E eles tentam abafar os casos ao máximo, mas ainda assim, muitos casos vêm à tona. Eu não sei, tem uma reportagem, de repente você procura no YouTube, do Cabrini, ele fez alguns anos atrás uma reportagem com um bispo lá de Pernambuco, o bispo quase 80 anos, meu Deus do céu, e ele abusava dos coroinhas, desde que os garotos tinham 13 anos, 14 anos, só que eles foram crescendo, e até quase 20 e poucos anos se revoltaram e resolveram filmar. Filmaram esse bispo, um senhor de quase 80 anos, se relacionando sexualmente com os dois rapazes, esses dois jovens, eles pegaram a fita, né, da VHS, e levaram para o Cabrini, e o Cabrini fez uma reportagem, foi lá confrontá-lo. O senhor tem tido relações sexuais, tem abusado desses jovens? Não, jamais. E o senhor disser para o senhor que eu tenho provas. De repente você encontra essa reportagem no YouTube. E o bispo fecha a porta na casa do Cabrini. No máximo que acontece, irmãos, o que acontece com esses padres que abusam? O máximo que acontece, ele é transferido para outra paróquia. Às vezes não sai nem do estado, eles procuram abafar o máximo, porque geralmente são crianças de pessoas humildes, do interior de Goiás, do interior do Nordeste, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não têm posição social. Então, não adianta, é aquela questão, né? O pobre é roubado, você vai lá na delegacia, muito difícil, né, resolver o seu caso. Então fica do jeito que está. Então os escândalos, você espiritualmente falando, eu percebo que existe um principado, um demônio poderosíssimo que usa os padres nessa questão. O maldito celibato, pelo fato deles não poderem casar, tem levado a maioria dos padres, a maioria deles, para o homossexualismo ou para a pedofilia, para se relacionar com os meninos, com os jovens, com homens. Há casos de padre na Bahia, fiquei sabendo, que o cara é padre durante o dia, à noite ele é drag queen. O cara se monta todo e vai para as boates se prostituir. Então, num lugar onde não se pega contra o pecado, sabe quem não prega? Você que foi católico sabe, eu já fui também. Eles não pregam contra o pecado, eles não ensinam a palavra. Então o cara sai da missa, ele vira a esquina, ele está tomando a caipirinha dele, tem um problema. E o padre também, acabou, vai lá para a sacristia, toma o vinho dele, cachaça, a caipirinha, chama os meninos para tomar. Ou seja, é uma corrupção. Percebe, irmão? Certos sistemas religiosos já estão corrompidos há séculos. E a igreja romana está. Um lugar que você chega, são ambientes pesados. Estava andando, ano passado, estava lá no centro do Rio, perto da Praça 15, então logo em frente, né, quando você sai das barcas da Praça 15, você atravessa, eu esqueci o nome daquela rua, em frente à igreja católica, não sei qual é a igreja católica que é a Laís, acho que a Laís, a Letícia estava comigo,
nunca tinha visto, eu olhou lá para dentro, a arquitetura deles, né, são fantásticas e tal, aí ficaram olhando e tal. Nossa, esse aqui é um ambiente pesado, cheio de vela queimando constantemente, aquelas imagens. E Paulo vai dizer, irmãos, que por trás das imagens existem demônios, né? Então um ambiente maligno, onde a corrupção não se ensina a verdade, e onde o demonismo, os espíritos malignos estão presentes, onde os camaradas se entregam à imoralidade. O Espírito de Deus não fala mais, né? Quer até falar com alguém ali, mas é brincadeira. A maioria das pessoas seguem, não lê a Bíblia, então as pessoas estão em trevas. As pessoas estão ali em trevas, infelizmente. Então são ambientes pesados. Eu me lembro que, quando eu ia para a igreja católica, eu perguntei para a professora de catecismo, tinha 15 anos de idade, eu falei para ela: professora, algo me diz que isso não está certo. Ela: o que, Anderson? Essas imagens aqui não estão erradas, não? Esse monte de imagem pendurada aqui. Meu menino. Não. Você não tem uma foto do teu pai que morreu em casa? Tem a fotografia? É isso que eles falam, né? Eu tenho. Então, a mesma coisa, eu tenho fotografia. Eu falei, mas eu nunca senti vela para foto do meu pai que morreu. Você entende? Então há uma superstição, há falsos ensinamentos. E aprendemos aqui com esse texto aqui que o padre, que o Papa, que é um homem semelhante a nós, também carece de Jesus Cristo. Amém? E o último texto que eu quero compartilhar com você aqui, Atos 10, versículo 25. Eu disse para você que a Igreja Católica ensina que Pedro foi o primeiro Papa. Na concepção católica, Pedro é um santo, sim ou não? Sim. Na concepção católica, Pedro, que morreu, ele intercede comigo e você. Isso é espiritismo, irmão. Sabe, o catolicismo pratica o espiritismo, porque ele crê que um morto, ele invoca um morto. No dia 23 de abril, se comemora o dia de Jorge, não é isso? A igreja de São Jorge, lá no centro do Rio, fica fervilhando. Primeira missa às 5 horas da manhã, filho. É uma missa de hora em hora, lotada, muita gente devota. Quando você cultua, veja bem, quando você cultua, quando você funda uma igreja, uma comunidade, em honra, você acende uma vela, você reza em prol de uma pessoa morta, você pratica o espiritismo. Os católicos não param para pensar. Eles invocam o apóstolo Pedro. Pedro morreu. Onde que Pedro está agora, pastor? No paraíso, no céu, aguardando a ressurreição como qualquer outro crente. Você entende isso, irmão? Então eles consideram Pedro um santo, uma pessoa que eu posso agora acender uma vela, me dirigir em uma oração que vai me atender. É um equívoco. Veja o que está escrito aqui em Atos capítulo 10, verso 25 e 26. Você achou? Aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, fez o que com Pedro? Adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Olha, Jesus Cristo. Pegou, irmão? Você viu? Pedro havia pregado na casa de Cornélio, Cornélio estava encantada, o centurião romano, não havia a palavra de Deus, o Senhor pregou. Caramba, eu fui enviado de Deus, eu estou encantado com Pedro ali. Eles receberam o batismo do Espírito Santo. Que Pedro vê o Cornélio se dirigindo a ele e o cara se prostra. E a palavra adorou aí, no grego é isso mesmo, né? Adorou como se fosse um Deus. Se prostra diante de Pedro. Ele deve ter ficado constrangido dessa. Não faz isso, não, levanta. Eu sou igual a você, rapaz. Não. Em outras palavras, adora só a Deus. Amém, querido? Está aí um texto, prova de que o apóstolo Pedro não pode ser o quê? Adorado. Ele não pode receber adoração, nós não podemos nem devemos invocá-lo, porque ele já está morto, aguardando a ressurreição. O único que deve ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Graças a Deus. Você guardou aí? Amém? Anotou tudo isso aí? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Semana que vem a gente vai prosseguir os nossos estudos em nome do Senhor. Vamos ficar seus olhos. Vamos orar. Amém. Espírito Santo de Deus, muito obrigado.
Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu grande amor, obrigado porque o Senhor tem nos trazido esses ensinamentos. Te louvamos, Pai, porque a nossa fé, a nossa devoção está única e exclusivamente no Senhor Jesus. Senhor, nós não adoramos, nós não, meu Pai, nos prostramos diante de nenhum líder, meu Senhor, mas Tu és nosso líder, Tu és o nosso general. Tu és aquele, Pai, que morreu por nós. Nenhum pastor, nenhum bispo, Senhor, Papa, ninguém, Senhor, morreu na cruz. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi Pedro, foi o Senhor. Por isso, meu Pai, nós declaramos aqui nesta manhã que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Salvador e que somente a Ti, Pai, iremos devotar toda a nossa adoração, toda a nossa fidelidade. Pai, reina sobre nossas vidas. Espírito Santo, a minha oração é que a cada semana, Pai, o Senhor possa trazer iluminação, entendimento, meu Deus, a cada coração aqui. Pai, que esses estudos bíblicos, meu Senhor, que estas mensagens, que essa série de mensagens, no decorrer dessa semana, venha ser, Pai, para abrir os olhos, o entendimento, que nós possamos, meu Pai, no final de 2 meses, Senhor, que nós possamos possuir argumentos bíblicos, Pai, até mesmo para evangelizar nossos parentes, nossos familiares que são católicos, com amor, com respeito. Pai, que nós possamos verdadeiramente estar firmados na palavra, que possamos ter argumentos para conversar, Senhor, para evangelizar aqueles que ainda estão, Senhor, vivendo, meu Pai, na ignorância espiritual, vivendo em trevas, cultuando a outros santos, acendendo velas, pagando promessas, pessoas que ainda permanecem, Senhor, na superstição, meu Pai espiritual. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor para transmitirmos a Sua palavra, para levarmos luz aos nossos familiares, aos nossos amigos. Pai, que a cada dia o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nos ensinar, pois desejamos aprender com o Espírito do Senhor. Dá-nos, ó Pai, um domingo abençoado, um domingo cheio da Sua presença. Abençoe, Pai, o almoço, o retorno, meu Pai, dos meus irmãos. Pai, consagramos nossas vidas a Ti, no nome santo de Jesus. Que a igreja diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.